Olá pessoal, boa noite. Vamos chegando. Hoje vamos conversar sobre recursos lúdicos, apresentar alguns jogos. Vamos dar tempo para algumas pessoas começar a chegar na sala. Gláucia, Teila, Paula, Conceição, Kévia. Hoje vamos mostrar alguns recursos lúdicos que chegaram recentemente. Vamos falar um pouquinho da função de alguns deles, já estamos aqui com alguns em mãos. Baralho Aprendendo a Aprender, muito interessante. Tabuleiro de memória. Já já eu vou desabilitar aqui os comentários para a gente começar a visualizar melhor os recursos. Convidem aí outras pessoas para participarem desse momento de troca sobre ludicidade e as funções de alguns recursos. Dayana, Ana Nogueira, Conceição, boa noite. Elizabeth, acho que é Elizabeth, Elias, B. Castro, não sei se é Elizabeth. Convidar aqui algumas pessoas, só um minutinho. Aline. Bom, conforme agendado aí pelo Instagram, hoje vamos conversar um pouquinho sobre alguns jogos educativos. Eu vou desabilitar aqui os comentários e depois eu habilito novamente, tá bom? Só um minutinho aqui. Desativar os comentários. Pronto. Assim fica mais fácil a nossa visualização acerca dos jogos. Bom, primeiro queria apresentar para vocês a importância dos recursos lúdicos como ferramentas de mediação nos nossos processos de intervenção, sejam eles de ordem clínica, institucional, sejam eles no espaço, né, de trabalho do professor em sala de aula. Então, a ludicidade é sempre uma grande estratégia quando a gente pensa em facilitar qualquer proposta de ensino e aprendizagem, qualquer proposta interventiva, terapêutica, daquilo que a gente quer enquanto atração para os nossos aprendentes, que é de fato o prazer, a diversão em participar desses momentos de trocas. Então, nada melhor do que esse recurso material, esse recurso lúdico, que nos aproxima das crianças, do adolescente e de adultos. Aqui vamos trazer recursos hoje que podem ser usados em qualquer faixa etária. Inclusive, a maioria deles aqui podem ser utilizados também com adultos, né? Sempre observando as melhores indicações, se não existe nenhum tipo de ameaça ou prejuízo frente a qualquer tipo de quadro diagnóstico. É sempre importante analisar os recursos antes da sua aplicação. É sempre importante brincar com esses recursos antes de utilizar durante o processo de intervenção, para que assim você consiga atingir o seu propósito junto ao seu aluno ou ao seu paciente, tá? Bom, a gente tem apresentado alguns baralhos interessantes e hoje eu trago para vocês esse baralho, que é Aprendendo a Aprender, né? São 100 perguntas, são 100 cartas para estimular o aprendizado escolar. Essas cartas levam o aluno a refletir sobre comportamento em sala de aula, comportamento durante a realização de atividade, o cumprimento ou não de atividades, a participação nas aulas, a sua posição dentro do espaço escolar e de sala de aula, que melhor favorece o seu processo de aprender. Então, aqui são várias perguntas, né? No total, 100 perguntas, que levam o aluno a refletir sobre processos importantes para o favorecimento do seu crescimento enquanto aprendente nesse espaço escolar. Então, é um baralho que pode ser usado não só pelo professor de sala de aula, mas também por profissionais da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, além de outras áreas de intervenção que podem também melhor entender como esse sujeito funciona a partir da sua própria reflexão. Então, é um baralho que traz muitas perguntas, vou ler aqui algumas delas para a gente não se prender muito a um único recurso. Por exemplo, uma das perguntas é: você tem consciência da importância de estudar diariamente
ou só o faz quando seus pais mandam? Como você distribui seu tempo de estudo? Você aprende melhor quando faz anotações no momento em que seu professor está explicando o assunto ou apenas quando ouve, né, sem anotar nada? Explique melhor. Você consegue se concentrar mais quando senta na última fila, porque assim pode ver tudo o que acontece na sala, inclusive seus colegas conversando? Sim ou não? Explique. Então são perguntas desse tipo que faz com que o aluno vá refletir sobre o seu comportamento e a forma que ele melhor pode aprender nesse espaço escolar. Então, a dica, baralho, aprendendo a aprender, é uma das estratégias bem interessantes para se trabalhar diversas possibilidades no processo de ensino e aprendizagem e também nas questões de ordem comportamental frente à própria análise que o aluno faz das suas situações no contexto escolar, tá bom? É um baralho da Cimaia Sampaio, é indicado para educadores em geral, para psicopedagogos, neuropsicopedagogos e quem trabalha no contexto aí educacional. O segundo recurso de hoje é esse tabuleiro em madeira, é um material importado, que vem com um dado, com cores diferentes, pode ser usado em qualquer faixa etária, desde que haja compreensão por parte do praticante. Inclusive para idosos é um recurso muito interessante. Você lança o dadinho e na cor que cair aqui, ele vai tirar a peça do tabuleiro e ver se a cor que ele tirou corresponde com a cor que o dado apresentou. Senão ele coloca de volta, vai lançar de novo e caiu de novo outra cor, ele vai tirar, vai memorizar onde a cor está para conseguir atingir a pontuação. Jogou de novo o dado, ele vai retirar, não corresponde, mais uma vez ele lança o dado e assim sucessivamente até localizar qual é a cor correspondente de acordo com o dado que foi lançado. Então é um tabuleiro que tem várias peças em madeira, com as cores verde, branco, amarelo, preto, azul e vermelho. São as cores que vêm no dadinho, que vai ser lançado aqui para trabalhar memória visual de cores a partir de um tabuleiro, né? Pode ser trabalhado individualmente, em dupla, em trio, é um recurso muito interessante. Acabou de chegar, é um material importado, né? Já temos disponível aqui para pronta entrega. Tabuleiro das cores, ou jogo de memória com tabuleiro das cores. Um terceiro recurso muito funcional, muito interessante, bem lúdico pela sua apresentação, é esse xadrez das cores. Ele vem todo desmontado, você tem que encaixar essas peças. A mesma quantidade de peças que tem desse lado, tem do outro lado. São cores vermelho, amarelo, laranja, branco, verde e azul. Então, são 4 cores de cada, né, nos dois lados. E pode ser trabalhado em dupla. Então, a estratégia do jogo é essa. Você tem esse tabuleiro que é o gabarito. Você mistura as peças até que elas se encaixem. E conforme o gabarito ficou aqui, ele vai ser posicionado nesse contexto aqui. E o participante vai movimentar as peças, tanto esse desse lado quanto o participante desse lado, para que fique nessa sequência: verde, laranja, verde, vermelho, azul, amarelo, vermelho, branco, vermelho. Então, essas peças do meio, essas peças aqui, essas 9 peças do meio, é que deverão ser movimentadas junto com as demais, para que fique nessa posição de acordo com o gabarito. Então, ele vai ter que mexer com todas as peças aqui, para trazer as peças para a posição que ele quer que elas fiquem, de acordo com o gabarito. Movimentando, vamos mexer aqui ver se dá certo. É bem complexo porque exige agilidade, exige percepção visual. Vamos mexendo. Percepção visual, exige coordenação motora fina, né? Ele tem que estar o tempo inteiro observando se o seu oponente está fazendo a mesma atividade, como é que ele está fazendo. Ele vai movimentando, isso exige muito manejo.
Ele vai movimentando aqui a peça. Eu já mexi um aqui do lugar, né? Olha que interessante. Até eu tô embananado aqui. Ele vai mexendo, descendo, até que a peça esteja de acordo com a distribuição que ficou aqui no gabarito. Vamos lá para a gente resolver esse dilema aqui. Já estou com o verde, laranja, verde, vermelho, azul, amarelo, vermelho, branco e vermelho. Terminou, ele baixa essa placa e esse gabarito aqui tem que estar de acordo com o que está aqui no gabarito. Quem baixar primeiro a plaquinha ganha o jogo, né, pela agilidade na movimentação. Lembrando que o que vai movimentar são essas 9 peças aqui do centro, que é o que vai ficar aqui dentro dessa placa gabarito, de acordo com o gabarito que ficou colocado aqui na plaquinha de acrílico, tá? É um recurso super interessante, não é um recurso infantil, dá para trabalhar com qualquer idade, né, independente da condição, desde que tenha compreensão e tenha agilidade manual e visual para movimentar essas peças, tá? É um recurso muito, muito interessante. Então, xadrez das cores é a dica de hoje, mais uma dica. Bom, vamos trabalhar com mais um recurso do processo de ensino e aprendizagem para leitura escrita. Loto Leitura é um material em MDF. Opa, caiu aqui, vamos voltar. Loto Leitura, ele tem placas de MDF com figuras e espaço para a composição da palavra relativa à figura. Conforme o mediador vai chamando a letra, o participante vai localizando a letra de acordo com a distribuição da palavra no tabuleiro. Então é um jogo que tem bastante peças, são em média 120 peças em letras e 5 placas de tamanho 15 por 15 em MDF. Então estimula aí já naquela fase em que o aluno já está lendo, e mais é preciso que ele localize a posição das letras de acordo com cada palavra. Então é um recurso muito interessante também. Para o início do processo de alfabetização, fixando as vogais. Vou mostrar como é que ela funciona, é um jogo bem pesado. Nós temos nesse jogo um tabuleiro de madeira. Temos algumas placas com as vogais distribuídas em posição espacial diferente e com palavras faltando as vogais. Então ele vai encaixar aqui no tabuleiro a placa azul, que tem as consoantes e a figura representando a palavra, e ele vai procurar nas peças amarelas qual sequência de vogais completa essa palavra, até ele chegar a concluir a palavra a partir do encaixe com a peça amarela, né, colocando aí as vogais de acordo com a constituição aí da palavra. Então ele vai experimentar várias plaquinhas amarelas até conseguir chegar nessa que completa a palavra e a palavra tenha de fato um sentido e seja representativa a figura que está aqui no cantinho da placa azul. Então, é um recurso muito interessante que dá para trabalhar diversas possibilidades a partir aí da fixação das vogais, iniciando aí o processo de alfabetização. É um jogo bem pesado, todo em MDF, com muitas peças, dá para trabalhar com muitas palavras, são em média 30 palavras, né? São 30 placas azul, 30 placas amarela. Lembrando aí que ele vai fixar a partir da compreensão das vogais, né? Já tem as consoantes na plaquinha azul, ele vai só procurando qual sequência de vogais irá completar aquela palavra, para que ele entenda, a partir da fixação das vogais, como se compõe a distribuição dessas letras durante a formação de uma palavra. Seguindo essa ordem do jogo fixando as vogais, a gente traz o Fichas para Alfabetizar, que é um outro recurso muito bacana. Fichas para Alfabetizar é um outro recurso bem interessante. São 26 fichas em MDF e 106 letras. Então é um recurso interessante porque ele traz placas coloridas com o espaço de localização das letras, já tem a palavra já definida, e a criança vai apenas encaixar em cada uma desses espaços as letrinhas correspondentes. Vamos colocar aqui uma para a gente ver.
Ele vai procurando nesse montante aqui de letras, são muitas letras, ó. São muitas letras, todas em madeira. Ele vai colocando a letra de acordo com a posição que ela está aqui na formação da palavra. Deixa eu localizar aqui. Inclusive com a posição espacial. Tem palavras que são acentuadas e tem também a pecinha correspondente à acentuação, que ele vai encaixar aqui em cima, formando cada palavra. Então, aqui eu formei a palavra herói, de acordo com a figura, as letrinhas todas em madeira, e ele vai assim constituindo palavra por palavra a partir das peças. São muitas peças, todas bem coloridas, vazadas. Inclusive dá para escrever, se quiser, também dentro do espaço vazado. São várias palavras de figuras conhecidas, ET, esportes. São muitas peças nesse recurso que é fichas para alfabetizar. A gente veio com a sequência fixando as vogais e esse é fichas para alfabetizar. Um recurso todo em MDF e madeira, muito usado para quem trabalha com abordagens psicopedagógicas, neuropsicopedagógicas, fonoaudiológicas, por se tratar de um recurso que pode ser aplicado para diversas possibilidades. Um outro recurso muito interessante é o decifrando. Também em madeira e MDF. É um recurso bem bacana porque ele trabalha... Vamos ver aqui para a gente entender. Ele, por exemplo, já deixei um aqui prontinho. Ó. Ele trabalha com uma figura maior. São muitas peças, são 200 e poucas peças. Ele trabalha com uma figura grande. Aqui tem cama. E ele vai localizar as letrinhas da palavra cama. Só que nessa sequência de localização das letrinhas, ele vem com um terceiro desafio. O primeiro desafio é localizar a figura. Ele vai encaixar a figura nesse espaço, qualquer figura. Ele colocou a cama. Ele vai formar a palavra cama. Mas agora vem um terceiro desafio. Ele vai procurar uma figura pequena em que a primeira letra seja C. Capacete, a primeira letra é C. Ele vai localizar uma segunda figura em que a segunda letra da palavra seja A. Panela. A segunda letra é A. Ele vai localizar agora uma terceira figura em que a terceira letra tem aqui em cima a primeira letra, segunda letra, terceira letra e quarta letra. A terceira letra da palavra seja M. Remo. A terceira letra é M. Aqui já exige um nível de compreensão bem melhor. E uma figura em que a última letra da palavra seja a letra A. E ele vai localizar aqui a vaca. Então, você tem a figura maior, a formação da palavra e o desafio de compreensão da posição da letra enquanto primeira, segunda, terceira ou quarta letra. Então, é um outro recurso aqui muito show. Ele traz 3 placas vazadas e muitas peças maiores, além das peças menores. Então, para ser mais preciso na quantidade de peças, vamos dizer que ele tem uma caixa de madeira grande, 3 tabuleiros, 120 fichas com letras, 20 fichas com figuras maiores e 60 fichas com figuras menores, todas em MDF. É um recurso bem resistente para trabalhar com qualquer situação, de novo, desde que haja compreensão por parte do praticante da atividade, tá? Então, falamos aqui de recursos de estimulação cognitiva, recursos voltados à estimulação do processo de ensino e aprendizagem, e aí a gente traz, continuando essa mesma linha, mais 2 recursos, letras menores e letras maiores. Esse é um recurso diferente, porque são letras bem coloridas, mas imantadas. Eu trouxe aqui uma luzinha só para ilustrar a atividade. São letras imantadas, onde você pode ir fazendo a composição dela na geladeira, num quadro imantado, formando palavras. É um material em MDF, bem colorido.
são muitas peças, né? Vem numa sacolinha com bastante peça. Dá para trabalhar aí formação de sílabas, de palavras. Então é esse material imantado. Tem o maior e tem o menor. E no mesmo estilo do MDF imantado, a gente traz um outro recurso que são peças imantadas emoções. Aqui a gente tem 3 placas, como essa. Como estou me sentindo hoje, que também é imantada. E aí você tem o menino e a menina com as mesmas emoções correspondentes. Você tem bravo, com ciúmes, tem as pecinhas masculino e feminino. E ele vai colocar dentro do encaixe como ele está se sentindo. Para entender? Tem cansado, com ciúme, bravo, tranquilo, amado, irritado. Então, trabalhando aí as emoções das nossas crianças, que muitas vezes precisam também serem levadas a compreender como elas podem estar se sentindo. Então, é uma sacolinha em MDF com 35 peças, sendo 3 plaquinhas de encaixe das emoções e várias pecinhas de emoções, tanto menino quanto menina. Então, mais uma dica aí de atividade. Vamos para um próximo recurso. Acho que alguns já conhecem esse jogo. Desafio das cores. Vou mostrar como é que ele funciona. O desafio das cores ele é muito usado por terapeutas ocupacionais, trabalhando estimulação cognitiva, coordenação motora, memória. É um recurso que vem com essa distribuição. Ele tem 5 etapas de atividade. Primeiro você tira todas as peças e pode trabalhar aleatoriamente o encaixe nesses espaços. Aleatório, sem correspondência nenhuma. Esse é a primeira etapa. A segunda etapa você vai ter que, depois de encaixar todas as peças, você vai agora fazendo o encaixe com correspondência de cores. Rosa para baixo, se a parte de baixo for rosa. E você vai fazendo a distribuição das cores agora de forma organizada, peça por peça, para não mais deixar a parte de baixo, tem que estar de acordo com a ponta de baixo. Ó, amarelo com amarelo, laranja no laranja, e assim você vai sucessivamente fazendo a organização de todas as peças, correspondendo a parte de baixo com a parte do tabuleiro. Então, deixa eu mostrar aqui para ver melhor. Vai mexendo em todas, é a segunda etapa do jogo, é mexendo em todas elas, para que fique de forma organizada a parte de baixo, correspondendo aí a cor. Lá no final da segunda etapa, você vai ver que algumas peças vão sobrar. É aí que entra a terceira etapa. Você agora vai ter que flexibilizar suas estratégias mentais para começar de novo a mexer nas peças que você já encaixou, para que nenhuma peça fique faltando. Então você vai mexendo, tirando de um canto para o outro, até que todas as peças sejam encaixadas, fazendo a correspondência da parte de baixo com a parte do tabuleiro que está distribuído aqui. Então todas as peças têm que ser colocadas dessa forma organizada. Essa é a terceira etapa. A quarta etapa desse jogo, você vai formar pizzas. Por exemplo, você vai trabalhar agora com um tabuleiro fazendo a composição de pizzas. Por exemplo, a parte verde para cima. Só a parte verde para cima. Vai formar pizzas. Você vai procurar todas as partes iguais e vai formar uma fatia de uma pizza. Vai formando até chegar à composição de uma fatia da pizza. Deixa eu ver se eu fiz certo. Não fiz certo ainda não. Ainda tá na composição ainda. Então, você vai fazer uma fatia de pizza até formar 4 grandes fatias de pizza com as cores correspondentes. E por último, a quinta etapa, você vai trabalhar agora a competição entre 2 pessoas ou mais, para ver quem tem mais agilidade na hora de organizar as peças que são distribuídas igualmente entre os 2 participantes. Todas essas orientações estão aqui.
primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, quarta e quinta etapa. Então, é um recurso bem atrativo pela ludicidade, pelas cores que ele apresenta e também de muito funcional pelas possíveis formas de utilização que você faz. Organização aleatória para trabalhar o encaixe e a correspondência aí a partir da coordenação motora e percepção visual. Organização para corresponder a parte de baixo do tabuleiro com a cor da peça, com uma parte da peça. A formação de fatias de pizza com cores voltadas para cima. E a competição para trabalhar a agilidade e organização de correspondência de cores. Então, desafio das cores é um recurso muito interessante e muito desafiador, porque ele trabalha diversas possibilidades aí das nossas funções executivas, funções cognitivas superiores. Um jogo super, super interessante que vale a pena você ter aí nos seus espaços de atendimento. Faça as combinações. Esse é um outro jogo em madeira e MDF, também muito interessante. Ele vem com essa peça, onde você vai trabalhar a partir de várias outras peças que tem aqui, serão distribuídas na mesa. Deixa eu pegar aqui que são muitas. Esse pacote aqui de peças. Você vai trabalhar a correspondência. Eles vão ser espalhados na mesa e você vai encaixar uma peça nesse tabuleiro. E vai procurar. Aqui você tem bolo, sorvete, camisa, sanduíche e suco. Então você tem aqui uma peça e você vai procurar nas peças espalhadas na mesa a outra peça que corresponde à combinação com essas aqui. Então vamos agilizar aqui, eu já achei essa. Então você achou a batedeira que faz o bolo, o liquidificador que faz o suco ou o sorvete, o ferro de passar e engoma as roupas, a sanduicheira que faz o sanduíche e o espremedor de suco que fez o suco de laranja. Então, você tem alimento, transporte, profissão, número e quantidade, vogais, habitat natural. Então, são muitas peças nesse jogo. Faça as combinações, a quantidade de peças. Muitas peças, trabalhando a combinação, ou seja, a compreensão da criança, do adolescente, acerca de recursos, de situações que podem ser formas de combinar. Então, você tem partes de todo, por exemplo. Esse aqui você tem animais. E aqui você tem o que corresponde ao animal, por exemplo. A tartaruga, o casco, o cavalo, a crina, o tucano, o bico, a galinha, as penas e o gato, o rabo. Então, vai combinando. Então, para cada peça você tem uma peça correspondente que trabalha aí as combinações. Um recurso muito, muito interessante para trabalhar a capacidade de compreensão, de percepção que a criança pode ter, ou ainda pode colocar dentro desse recurso outras possibilidades interventivas que você queira, naquele momento, também utilizar dentro do próprio jogo, né? Então, mais um recurso aqui interessante. Deixa eu ver que tem duas perguntinhas aqui. Não teve. Deixa eu ver se tem uma outra aqui. Para o trabalho com idoso é possível? Sim, tanto aquele tabuleiro de... Tanto o tabuleiro... Não sei voltar agora o negócio. Tanto o tabuleiro de memória, quanto aquele tabuleiro, o xadrez das cores. O desafio das cores é muito interessante para idoso. Alguns jogos de formação de palavras também podem ser utilizados. E esse recurso em especial que eu vou mostrar agora é um recurso excepcional que pode ser usado com qualquer idade, com idoso também. É o Criativo Look, famoso Criativo Look. Ele vem com essa peça em resina. Essa peça, ela tem outras peças encaixadas nela. Vamos ver aqui como é que funciona. Você vai organizar essas peças, são numerais de 1 a 12. Vamos lá. Eu vou organizar aqui na sequência de 1 a 12.
Tem que correr aqui para ver se dá tempo. Pronto. Esse recurso você organiza dessa forma. A sequência de 1 a 12. E vamos lá para o uso dele. É um recurso muito, muito interessante. Ele tem 7 cartilhas. São mais de 150 atividades. Ele tem aulas para conhecer, uma cartilha. Conhecendo o Brasil, outra cartilha. Acho que eu coloquei 2 aqui. Futebol, raciocínio lógico. Iniciação em matemática. Desafios preparatórios. Do número ao cálculo. E aprendendo a ver e raciocinar. Então, são 7 cartilhas. Que dá para trabalhar muitas possibilidades. Vamos ver aqui uma bem interessante. Vamos lá. Como é que trabalha com esse jogo? Você vai abrir, aqui você tem, aqui é uma atividade, você tem aqui a pergunta e tem aqui a possível resposta. Como é que eu faço esse jogo, professor? Você vai encaixar essa peça aqui, transparente, aqui em cima, certo? Lembrando que aqui no canto você tem um gabarito. Quando você concluir o jogo, que você virar esse tabuleiro, tem que aparecer esse gabarito aqui, senão a atividade está com a resposta errada. Então você vai colocar aqui, ó, por exemplo. Aí você tem, a primeira pergunta você tem um bastão aqui com 10 pontinhos mais 2 pontinhos. Então, aqui eu tenho 12 pontinhos. O número 1, eu tenho 12 pontinhos. Onde é que tem a resposta 12? Bem aqui. Então, vou pegar o número 1 e vou colocar aqui. O 2, eu tenho 2 bastões, cada um com 10 unidades. Então, 20. O número 2, que é a pecinha número 2, eu vou colocar na resposta 20. Aqui eu vou contar no 3. 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem o número 3. Eu tenho 5 pecinhas como resposta. Então, eu vou colocar aqui o número 5, a pecinha número 3. Pergunta número 4. 10 mais 10, 20 mais 1, 21. Então, eu vou colocar no gabarito 21. A número 8, eu tenho... Perdão, a número... não, acho que eu fiz errado. 1... É a número 1, eu tenho 12. Número 2, eu tenho 20. Número 3, eu tenho 5. Número 4, eu tenho 15. Número 5, eu tenho 23. Número 6, eu tenho 7. Número 6, eu tenho 7. Número 8, perdão, número 7, eu tenho 21. Número 8, eu tenho 10. Número 9, eu tenho a resposta 9. Número 10, eu tenho 30. Dá dando para entender, né? Número 11, eu tenho 3, 6, 8. E o número 12 eu tenho 4. Então, você já respondeu. Você vai puxar a peça vermelha para cá. Vai fechar o tabuleiro. E quando você fechar o tabuleiro, que você mostrar essa resposta aqui, você vai conferir com a que está aqui, ó. Se tiver igual essa resposta aqui, o seu gabarito está correto. Se tiver alguma posição desse mosaico diferente do mosaico que está aqui, a resposta está errada. Então, para cada página você tem uma atividade diferente. Essa aqui é de contagem. Mas tem ali de pontos turísticos do Brasil, tem de raciocínio lógico. Então, é um recurso muito, muito bacana para trabalhar com qualquer faixa etária, inclusive com idosos, porque estimula aí questões de ordem cognitiva, estimula a capacidade de raciocínio, resolução de problemas, matemática, flexibilidade mental. Se ele errou, ele tem que voltar para fazer de novo. Tolerância, persistência. Então, Criativo Look é um recurso excepcional para quem trabalha com adolescentes e com adultos também, né, com idosos também, entendendo se tratar aí de um recurso que trabalha muitas possibilidades. Então, é porque quando a gente mostra virado aqui para o celular, não fica tão claro. Mas é um recurso muito bacana que vale a pena você aí conhecer e ter como ferramenta de intervenção, tá?
Vamos para mais alguns recursos para ver se o tempo vai dar. A gente tem aqui 2 recursos. Temos esse, que é uma peça imantada. Vou abrir aqui para vocês. Pronto. Esse é um recurso que tem uma caneta com uma ponteira de metal e temos uma espécie de tablet com buraquinhos vazados e várias peças de imã dentro. Você vai trabalhar aqui a coordenação motora puxando as pecinhas de imã a partir do uso da caneta. Conforme você passa a caneta, que vai fazer o número, lá, um quadrado. Para encher esse quadrado todo. Conforme você passa a ponteira em cima do espaço, ele vai puxando a pecinha de metal para cima. Esse é o recurso básico para trabalhar só coordenação motora, posicionamento da pinça tridigital, formação de figuras ou imagens aqui nesse tabuleiro. É um recurso de estimulação básico, tá? Esse é o tabuleiro simples. Aí nós temos o tabuleiro mais complexo, que ele tem letras e números. Esse já trabalha com a criança a consciência para a formação da letra. Aqui ele trabalha, vamos lá, de um lado você tem numerais e do outro lado você tem o alfabeto. E tem também a ponteira. Diferente daquele recurso ali, esse recurso aqui ele tem a direção que você vai ter que fazer para compor uma letra. Por exemplo, letra A. O primeiro movimento é de baixo para cima, ou de cima para baixo, né? Conforme você vai fazendo. Você tem esse direcionamento de cima para baixo. Depois você tem de novo de cima para baixo. E tem da direita para a esquerda para fechar a letra A. A letra B você tem de cima para baixo. Você tem de cima para o meio e do meio para baixo. A letra C você tem da esquerda para a direita, vai formando aqui a letrinha conforme as setinhas vão apontando aqui para a direção da letra, que é interessante para trabalhar o início do processo de escrita. E sempre utilizando a ponteira, ela puxa a bolinha com força, tem que ter controle muscular para segurar, porque ela faz uma força quando ela prende aqui no ímã. Trabalha com a criança aí o controle muscular, trabalhando aí a noção de direcionalidade para a formação da letra. A mesma questão se faz do lado oposto pro Zé, tá? Então foram mais 2 recursos interessantes, antes da gente mostrar aqui os próximos. Estou só empilhando aqui as coisas. Bom, continuando aqui a nossa apresentação de recursos, que são muitos. Hoje eu trouxe só alguns, porque outros já foram apresentados em outras lives. Nós temos os cubos seriados. Os cubos seriados é um encaixe onde você tem várias placas de MDF. Aqui são várias placas de MDF. Cada placa mostra uma organização das torres. Você vai ter que modificar essas torres de encaixe de acordo com a sequência de cada placa. Então, cada placa traz uma sequência diferente de imagens. E aí a pessoa vai vendo a placa e vai organizando a sequência, né, de formação da torre de acordo com o gabarito que você entrega para ela. Então são 4 recursos dessa mesma linha. Você tem os cubos seriados, que é um recurso muito interessante. Cubos seriados. Nós temos o labirinto inteligente, que é muito usado para trabalhar com idosos também. Labirinto inteligente, também com um gabarito. Você vai mudar o cenário do labirinto de acordo com o gabarito, trabalhando em estratégias mentais, flexibilidade mental. Nós temos o desafio animal, que também tem os gabaritos. Você vai mudar a posição das pecinhas no cachorro de acordo com cada plaquinha que a criança recebe. São muitas placas, são em média 18 placas. Cada uma delas traz um cenário diferente, tem que mudar as pecinhas de acordo com a plaquinha. E temos também
trilha da fauna numérico, trabalhando número e quantidade. Então você vai mexer com as pecinhas numéricas de acordo com a quantidade de cada animal, tá? Bom, deixa eu ver se tem uma perguntinha aqui. Para estimular a criança de 3 anos com autismo. Vamos lá. Não tenho como te dizer qual atividade que você vai usar para a criança de 3 anos. A gente tem repetido muito isso. Eu tenho que entender qual é o interesse da criança, quais são as dificuldades que ela tem, para pensar em atividades. Eu posso te mostrar um monte de atividade para criança de 3 anos com autismo. Mas pode ser que não atenda ao que você quer, porque eu tenho que identificar quais são as dificuldades que ela traz. A gente, às vezes, fica procurando uma atividade específica para um quadro diagnóstico, mas a gente esquece de observar qual é o interesse da criança. Ele gosta de quê? Eu começo perguntando por isso. Ele gosta desse tipo de atividade? Então vamos caminhar por esse tipo de atividade. Ele tem dificuldades sensoriais? Se sim, vamos pensar em atividades que estimulem as questões sensoriais. Mas fazer uma indicação de um jogo X para um autista não tem como ser feito se a gente não observar primeiro quais são as demandas que esse autista traz, tá? Todo recurso que você vai utilizar, ele tem que primeiro ser pensado a partir do que o outro, do paciente ou aluno, traz como emergência de dificuldade e principalmente como emergência a partir das capacidades. É importante sempre começar uma estratégia com qualquer criança fazendo uso dos recursos de recursos que ela se interesse e de coisas que ela já sabe fazer. Começando por aquilo que ela já sabe, é muito mais fácil você chegar até onde ela ainda não consegue, até as suas dificuldades. Se você for começar uma atividade com um recurso lúdico, começando pela dificuldade da criança, você vai frustrar e ela pode acabar desistindo de participar. Então, a dica é começar primeiro pelo interesse dela e por aquilo que ela sabe. Depois você vai saindo desse movimento para chegar até a estimulação para a superação das dificuldades. Se a gente começar pelas dificuldades, a gente vai perder a possibilidade de intervenção. Então, sempre lembrar disso. Observar o que ela gosta, o que ela tem mais interesse, observar o que ela já sabe e começar por aí. Depois você vai criando caminhos até chegar a outras demandas, né, que são as demandas das dificuldades, que requerem uma estimulação maior, tá? Bom, esses foram alguns jogos. Tem mais um aqui, que eu vou pegar aqui um aqui embaixo, peraí. Esse eu ainda vou aprender como é que usa, tá? Esse se chama Perplexos. Eu ainda não aprendi muito bem como usar, porque ele é muito complexo. É um jogo bem bacana, também importado. As instruções são todas em inglês. Perplexo é uma espécie de esfera. É uma esfera. E ela vem com uma... Cadê a pecinha? Quando eu quero a bicho não aparece, peraí. Pronto. Ela vem com uma bolinha. Que é preciso que você faça um movimento para encaixar essa pecinha dentro dos espaços de labirinto. E o processo de atividade começa a acontecer. Então você vai ter que passar com essa bolinha por todos os labirintos até chegar à resolução do problema. Requer muito manejo, muito movimento. E eu ainda não aprendi muito bem a usar. Por isso que eu não trouxe para mostrar de imediato. O nome dele é Perplexos. Você fica perplexo mesmo por não conseguir fazer. É bem complexo. Autismo com déficit de atenção e memória. Não domina a sequência numérica acima de 10. Vamos começar trabalhando aí as sequências iniciais, né? Para chegar, né, nesse nível mais complexo. Mas, primeiro, trabalhando aí com atividades que tenham poucos estímulos, para não dispersar essa criança. Vamos trabalhar em espaços que não tenha tanto recurso para chamar a atenção, senão ele vai acabar perdendo o foco. E começando com jogos fáceis, com jogos simples, para que gradativamente você vá aumentando a complexidade do jogo. Glaucio está lembrando que todos esses jogos a gente tem disponível para entrega aqui na Estímulo, né, mais estímulos, jogos e recursos e livros. Então essa semana está chegando mais
alguns jogos e mais livros que a gente posta sempre lá no Instagram, tá? Alguma pergunta sobre alguns dos recursos? Ou compreenderam todos? Valores dos jogos. Lá no Instagram estão postados todos esses jogos com os respectivos valores, tá bom? Daniele Araripe Diógenes. Ah, Daniele. Daniele tá lá no Instagram com os valores, tá bom? A gente trabalha com parcelamento no cartão, faz entrega em Fortaleza, despacha para algumas cidades e capitais, pelos correios também, caso alguém tenha interesse, ok? Lembrando a vocês que amanhã, dia 24, a gente está iniciando com uma live às 18 horas aqui no Instagram, iniciando o nosso quarto curso online gratuito, que será sobre transtornos específicos da aprendizagem, trabalhando a identificação dos transtornos e trabalhando estratégias de intervenção a partir de recursos lúdicos. Então, amanhã, nosso quarto curso, já tem aí 4 grupos formados para esse quarto curso, transtornos específicos da aprendizagem. E no dia 30, a gente está iniciando o nosso 5º curso do semestre, ludopedagogia e atendimento educacional especializado, tá? Teremos esses 5 cursos online nesse semestre. E se der, teremos ainda mais um entre novembro e dezembro, eu e a professora Gláucia, que está aí online. E lembrando que continuaremos a partir de 2021 com cursos online gratuitos e também com cursos presenciais gratuitos. A gente está fazendo aí um programa de divulgação em breve para esse novo projeto que a Estímulos traz, que é formação para profissionais da saúde, da educação, gratuitamente, com certificação significativa, com carga horária bem significativa, né? Tanto online quanto presencial. Os cursos online, eles podem ser com a quantidade máxima de participante, mas os cursos presenciais, eles terão inscrição e seleção, porque a gente não tem como agrupar muita gente no mesmo espaço. Então, os cursos online são abertos. Nós temos cursos com 3.000 pessoas, com 2.000 pessoas, com 1.500 pessoas. Mas os cursos presenciais, que irão acontecer a partir de janeiro de 2021, eles serão também a partir de seleção, porque não temos um espaço suficiente para colocar muita gente. Então, faremos um processo seletivo em janeiro, para quem tiver interesse em participar de alguns cursos presenciais gratuitos. E os cursos online continuarão acontecendo sempre, mas esses são abertos sem limite de participantes, tá? Bom, essa live de hoje foi para apresentar esses recursos. Lembrando que a gente tem muitos outros recursos. Já tínhamos falado sobre eles em outras lives. E hoje trouxemos esses que ainda não tínhamos apresentado. Está chegando essa semana alguns baralhos de limpeza da mente, baralhos estilos de aprendizagem, alguns baralhos interessantes para trabalhar aí as intervenções. A Iene está dizendo que eu preciso ir para Minas fazer cursos. Iene, você não sabe como eu amo essa região de vocês. Já fui 2 vezes a Belo Horizonte, passei por todas as cidades históricas de BH e tenho vontade de novo de voltar. Eu quero conhecer Diamantina, que eu não conheço ainda, mas eu amo essa região. Fui 2 vezes, se eu puder ir milhões de vezes eu vou, porque é maravilhoso. Tá? Parabéns aí pela acolhida de vocês, a comida maravilhosa, o doce maravilhoso, o queijo maravilhoso. Já fui 2 vezes e vou em breve até Diamantina para conhecer mais um pouco da história do Brasil aí retratada nos monumentos que vocês têm aí tombados pelo patrimônio histórico. Maravilha. Pronto, Pouso Alegre. Eu tenho, inclusive, eu estou devendo, inclusive, uma palestra aí em Pouso Alegre para as meninas do Instituto Felipe Maldones. Eu estive com elas em Brasília e fiquei de ir nesse ano dar uma palestra sobre autismo aí, mas acabou não dando certo por conta da pandemia.
mas eu tenho esse débito aí com elas. Eu acho que é Pouso Alegre mesmo. Eu estive com elas em Brasília, no congresso do Instituto Felipe Maldones, e fiquei de ir até vocês aí para trabalhar um pouquinho o autismo presencial. Quem sabe no próximo ano a gente se organiza para fazer essa visita a vocês, tá? Mas eu vou sim, com o maior prazer. Daniele, grata pela contribuição à educação. Por nada, Daniele, é um prazer imenso. Marília Cândido. Wilson, quem já está em um dos grupos, sim, quem já está nos grupos já está inscrito. Amanhã a gente tem a live às 18 horas, que já acontece como aula inaugural. Já vai ter atividade amanhã na primeira live, que vai ser aqui pelo Instagram. Só a live, aula inaugural, que é pelo Instagram. As demais aulas são pelo YouTube, que são 2 horas de duração, né? A primeira aula será 1 hora, que é a live e a apresentação do curso, mas já com conteúdo para a atividade. E as aulas seguintes serão pelo YouTube, do mesmo jeito que a gente fez os demais cursos, com 2 horas de apresentação cada aula, tá bom? Mais alguma pergunta sobre jogos? A gente mostrou aqui jogos de fixação das vogais, jogos fichas para alfabetizar, loto leitura, o jogo decifrando, o jogo faça as combinações. Nós temos ainda imagem e ação, descubra a palavra. Nós temos alfabeto degrau, discriminação auditiva, palavras cruzadas, torre inteligente, torre de equilíbrio, torre desafio, torre funcional, areia cinética, que mais? Aramado, Enigma Sudoku, Cortex, que é um recurso fantástico, Ikpuzzle, que é um outro jogo de estratégia mental. É muito interessante. Não. Valor do tabuleiro com imã? Não, tem lá, é um pouco mais caro. Esse da letra e vogal, né? 360 esse. É um pouco mais caro. E o menor, 230. Torre Uno é excelente, bem complexa a Torre Uno. A Torre Uno é tipo o baralho, mas em forma de torre. Aí tem que ter um nível de compreensão bem melhor, porque exige realmente compreensão das combinações aí das cores com a posição na torre, né? Então tem muita estratégia bacana. O que mais que a gente tem de recursos? A gente tem, além dos recursos, muitos livros interessantes, voltados às temáticas dos nossos cursos. Livros sobre transtorno de aprendizagem, estratégias interventivas, que é a coleção da Cimaia Sampaio, também a gente vai apresentar a partir de amanhã no nosso curso, né, que a gente inicia amanhã. Ok? Bom, estamos chegando ao finalzinho da nossa live. Essa é a minha segunda live hoje. Já tive uma live com a professora Jodelli, do AEE Dicas, onde a gente conversou sobre inclusão. Tivemos lives com algumas universidades falando sobre inclusão de autismo. Tivemos lives com algumas escolas e algumas cidades, como Carnaubal, Aracati. Amanhã teremos nosso curso. E na sexta-feira uma live com a Fabrícia Dourado, também falando sobre inclusão, tá? Vera Fontinelli, sempre presente em todas as nossas lives. Obrigado pela presença, Sávia. Glaucia Narciso, Emiliana Farias, Iene. Bom, é sempre um prazer estar aqui colaborando com vocês. Lembrando que a gente já está há mais de 6 meses sem atividade presencial. Todos os meus compromissos foram cancelados por conta da pandemia. Mas em breve, a partir de outubro, eu acredito que a gente já esteja voltando presencial. Mas até lá, a gente não para. Já tem aí um monte de projetos acontecendo aqui na minha cabeça. Graciela, para o restante do ano e para 2021. 2021 tem muitas propostas bacanas, tomara Deus que todas elas deem certo. Uma delas é a continuidade da formação gratuita para vocês, online para quem está em qualquer lugar do país e presencial para quem mora aqui próximo ou mora em Fortaleza. E temos aí mais algumas propostas que vão acontecer, se Deus quiser, no próximo ano. Lembrando que daqui até outubro, novembro, está saindo o meu segundo livro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis.
Eu espero que a gente faça uma live bem bacana de lançamento do livro. Estou só aguardando retorno da editora para a gente já começar a fazer a divulgação, mas já está prontinho para... aliás, já está sendo produzido, né, a impressão do livro, e possivelmente agora, outubro ou novembro, já esteja saindo. Não vou esquecer de Pouso Alegre. Em dezembro está saindo em São Paulo, pela Litera Books, um livro Autismo, um Olhar por Inteiro, onde eu tenho um capítulo desse livro sobre mitos e verdades acerca do autismo. E aí vai chegar também em dezembro para a gente fazer divulgação aqui em Fortaleza, tá bom? Obrigado a cada um pela participação. Kaline Mendes, seus jogos já foram enviados, tá bom? Vou divulgar sim em Pouso Alegre. Vou entrar em contato com as meninas do Instituto Felipe Maldones para a gente agendar aí uma visita a vocês. E, lógico, eu quero comer o doce de leite e o queijo mineiro, que é maravilhoso. E quando eu volto rolando de gordo. Né? Não, Daniel Dourado? Minas é tudo de bom, vale a pena ir. Ok? Gente, obrigado pela participação. A live fica salva. Quem quiser depois assistir para ver os jogos. Todos os jogos estão postados lá no Instagram com preços. Qualquer dúvida é só chamar lá no direct. Só me chamar pelo WhatsApp, que eu respondo com o maior carinho. Sempre respondo a todo mundo. Quem já fez os cursos e ainda não concluiu os relatórios, ainda pode concluir. Esses 5 cursos, os relatórios vão ser recebidos até 20 de dezembro. Então, passou desse prazo, a gente já não garante mais a recepção, porque vamos estar com outros projetos, mas os relatórios podem ser entregues até 20 de dezembro. Depois disso, a gente não mais recebe por conta de outras demandas que vão acontecendo, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos, pela participação de todos, e amanhã a gente se vê aqui às 19 horas para iniciarmos o nosso curso de transtornos específicos da aprendizagem. Quem tiver dicas de temas para cursos, pode me enviar pelo direct ou pelo WhatsApp, que a gente vai vendo aí a possibilidade de viabilizar esses cursos aí online gratuito para vocês, tá bom? A gente está aceitando sugestões. Por ser um projeto novo, a gente está ainda avaliando várias situações e vendo quais são as maiores demandas que as pessoas têm em relação à formação, tá? A gente já ofertou alguns, mas vai ofertar ainda outros. E o próximo deles, depois desses 2 de agora, será o de provas projetivas e análise do desenho, que será comigo e a professora Glaucia Narciso, que está aí na sala, onde iremos trabalhar com 2 livros do Jorge Visca e um outro livro que é a análise do desenho, também trabalhando grafomotricidade, processo de escrita. Bem interessante esse outro curso, tá bom? Vera, não tem problema, fica salvo no Instagram e depois você pode assistir, ok? Beijos, boa noite a todos e até amanhã às 19 horas. Amanhã é 19 ou 18? Acho que amanhã é 18, tá? Já vou postar lá. Beijo, Glaucia, Vera, Iene, todos que participaram estão aqui na sala comigo. Até amanhã, no nosso lançamento do curso Transtornos Específicos da Aprendizagem, Caracterização e Estratégias de Intervenção Lúdica, além de outras possibilidades de intervenção. Beijos, até amanhã.